Bom dia, Rômulus Maia! Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo. Cachorrada que está animada hoje, essa sexta-feira. Elas estão sentindo, acho que é fim de semana chegando. Hoje, 23 de fevereiro. Estou sem óculos aqui, que eu já vou pegar, mas o meu grau não é muito alto, então eu consigo falar e ver. Realmente, Wellington, eu acho que é importante pontuar, sem entrar no mérito, a gente quer passar para outras pautas, porque a gente viu aí que, Wellington, foi a gente passar uma semana, sem botar a Lava Jato, manter ela ali nas cordas, isso é para as pessoas verem o risco, não achar que o jogo está ganho. Uma semana para eles voltarem a plantar manchete, fake news e fake prosecution, processo fake na imprensa, porque assim, a gente tem feito aquela marcação cerrada em cima. Em vez de ficar esperando eles soltarem para reagir, a gente pautando, a gente botando, indo atrás, fazendo conteúdo novo. Aí a gente passa uma semana sem fazer isso, porque a gente foi obrigado, infelizmente, a fazer uma meta-discussão da discussão sobre intervenção federal. A gente fala, gente, em vez de entrar lá é certo ou errado, a gente fala, peraí, não, tem que ver como tratar isso. E aí a gente teve, infelizmente, a gente teve que, sabendo que era uma isca, deixar se morder pela isca, mas falar para falar que é isca, e aí na sequência, aquela questão, se dedicar ali àquelas movimentações internas que estão rolando também. Então são várias frentes. Eu me sinto um pouco como aqueles chinesinhos lá do Circo Imperial, que ficam rodando os pratinhos, vários, assim, sabe? Aí que tem que rodar aqui, aí rodar aqui, porque são várias frentes. Nós somos, assim, de dedicação exclusiva no blog, fora a nossa grande equipe aí de voluntários, que nas horas vagas do trabalho deles nos ajudam, de exclusiva. Camila Govedice, eu e o Wellington. A gente não tem uma grande redação. Então a gente tenta cobrir tudo. A gente vai ter aquela questão da prioridade. Agora o pratinho que está parando é esse aqui, aí roda esse aqui. Aí depois o pratinho é esse aqui. Mas você vê, a gente passou uma semana, Wellington, sem falar de Lava Jato, os caras se assanham com e-mail de Marcelo Odebrecht. Eu vou escrever detidamente sobre isso, saindo aqui do programa, vou olhar. Ao longo desse tempo, não parei de receber coisas dos nossos colaboradores que estão olhando isso muito detidamente. O Rubens, espera aí, eu cortar seu microfone, tá? Então, pronto, cortei. Detidamente, eles foram me mandando, eu não pude dar seguimento, mas agora eu vou voltar, Wellington. Mas a questão fundamental é a seguinte: isso que eu não entendo, Wellington, e que a gente vem falando desde o início. O Marcelo Odebrecht está plantando notinha na Mônica Bergamo sobre e-mail desde o ano passado. A gente vem falando aqui, aliás, a gente vem fazendo ping-pong, né, Wellington, com a Mônica Bergamo, quer dizer, com o Marcelo Odebrecht via a Mônica Bergamo. A gente falava e respondia. Desde essa história de e-mails do Marcelo Odebrecht é a alavancagem dele para conseguir a redução de pena que ele quer. Ele não quer passar em prisão domiciliar o mesmo tempo que ele passou preso. E é isso que prevê a sentença dele. Então, ele vinha usando isso justamente para se cacifar. Então, ele ora chantageou a Lava Jato e o cunhado dele, falando, olha aqui, eu tenho e-mail que comprova que vocês não foram atrás da Braskem. Isso aí já anula tudo e mostra a prevaricação da Lava Jato. Anula o benefício do Odebrecht, mostra a prevaricação da Lava Jato. Aí agora, ele entrega a mercadoria, provavelmente ele já está chegando num acordo, e aí entrega um e-mail. Gente, pelo amor de Deus, depois que a gente colocou aqui a matéria da FRA, mostrando toda a mentira, a manipulação, mostrando que foram 300 documentos, no mínimo, que saíram daqui da Suíça, sumiram no Brasil, porque eles agora só falam 1.700, saíram 2.000 aqui, eles só falam 1.700. Depois disso, o cara vir, Wellington, no penúltimo dia lá, e apresentar um e-mail, um PDF, não apresentou nem o arquivo eletrônico. Eu quero saber de onde saiu esse e-mail. Que banco de dados é esse, de onde ele tirou? Que o pessoal não tinha antes, porque a notinha que ele plantou, Wellington, na Mônica Bergamo, você lembra? Dava conta de que ele recebeu depois uma cópia. Porque a gente falou, mas como assim, o computador não foi apreendido? Aí a Mônica Bergamo, quer dizer, o Marcelo Odebrecht respondeu a Mônica Bergamo. Não, foi apreendido sim, mas ele... Para, Luna. O e-mail dele foi... O computador dele foi... Para, Luna. É osso, vocês estão brigando por osso, ó. É terrível. Falou, o e-mail dele foi apreendido sim. Quer dizer, o computador dele foi apreendido sim, mas ele recebeu uma cópia. Que cópia é essa que o Marcelo Odebrecht recebeu, que a Polícia Federal não tinha, que a Polícia Federal e o Ministério Público não tinham ainda? Quem que deu essa cópia? Por que isso não estava em poder? Se a pessoa que colabora, tanto na leniência Odebrecht, a pessoa jurídica, como nas delações, o próprio Marcelo Odebrecht não entrega tudo que tem, os benefícios estão cancelados. A notícia, Wellington, esse e-mail entregue é prova de crime.
Ele entregar um e-mail que os caras não tinham prova de crime. Que ele não entregou antes, está tudo anulado. Agora até com o recibo passado lá no processo. E fica essa esquizofrenia, as pessoas discutindo o conteúdo do e-mail, que já está mais do que provado, que é tudo fraudado. Tem aí a perícia contratada pela defesa do Lula, que mostrou que é tudo falso. Falsificações grosseiras. Aí vai esperar agora um novo laudo, e aí, enquanto isso, ficou ocupando a manchete, e a gente falando de e-mail. Não, tem que falar que é falso e falar que essa anexação desse tal e-mail no processo é a prova de que está tudo, que é nulo, os acordos foram feitos. Essa é a consequência, é isso que a gente tem que estar falando. Em vez de falar do e-mail, tem que falar, eles comprovaram que foi uma farsa, que não estão cooperando, não estão, ou então que estão fabricando prova, ou uma ou outra. Ou o cara não entregou o que tinha, ou ele fabricou uma coisa nova. E não era mais a fase de instrução, não estava mais na fase de colocar provas. Aí o doutor Zanin, né, na declaração que ele deu, falou, olha, então vamos reabrir a fase de instrução, chamar testemunhas. Não, eles pegaram, depois do resultado da perícia, depois do TRF4 negar, ouviu o Tacla Duran, que poderia falar sobre as falsificações, os caras brevemente, no penúltimo dia, vem Marcelo Odebrecht e entrega um PDF de e-mail. Entra aí no Google e coloca assim, PDF editor. Você vai ver várias coisas aí para fazer. E eu quero saber de onde veio isso que já não estava com a Polícia Federal, Wellington. Essa é a questão. Ou é falso, ou então eles não cumpriram com a obrigação deles no acordo. Ou uma ou outra, não tem outra opção. Com certeza, Rômulo. Perdão aí. Garganta tá pegando aqui, mas tudo bem. Olha, Rômulo, absurdo é aquilo que eu falei há 15 dias, né, antes do Carnaval, aí, antes também dessa intervenção federal no Rio de Janeiro, que é um assunto que realmente mobilizou o país e tinha mesmo que ser comentado aqui por nós. Temos a nossa opinião sobre a intervenção em si, porque sabemos que não vai resolver patavinas de nada, mas também demos a nossa opinião política sobre como os políticos deveriam agir em relação a essa intervenção. Algumas pessoas entenderam, outras não, mas a gente sabe que política não é feita com estômago, é feita com cérebro. Em relação ao Odebrecht e a Lava Jato, Rômulo, está claro, a Lava Jato é uma farsa, é uma quadrilha que vende sentença através das delações, forjou provas, promove um explícito cerceamento de defesa, sobretudo de Lula. Sérgio Moro é um juiz criminoso, ele pratica crimes para poder atingir os objetivos dele, e temos aí um preso político que ninguém fala sobre ele, que é o Vacari, certo? Então, a Lava Jato, ela é errada do início ao fim. Discutir e-mail, quando a gente trouxe aqui um cara que trabalhou dentro da Odebrecht, viu lá o acordo da Polícia Federal com os caras, certo? A gente tem o áudio, divulgou o áudio. Você ainda vem discutir e-mail, eu estou falando você, a turma do outro lado, aí, certo? Que o e-mail da Odebrecht, isso aqui, o e-mail da Odebrecht, se eu pegar um PDF aqui dizendo que Sérgio Moro roubou junto com a quadrilha do Banestado num PDF, vai valer como prova? Não é? Se eu disser que a esposa de Sérgio Moro rouba a pai aqui no PDF, vai valer como prova? Então é isso, PDF é isso, é um documento que você digita no Word e converte em PDF. Essa é a prova de Sérgio Moro. Um canalha, eu vou discutir aqui, e-mail de Odebrecht. Agora, temos uma ação política medíocre de resistência. Eu queria dizer uma coisa aqui interessante. Às vezes as pessoas não entendem. Você é jornalista. Então eu vou falar mais sobre como eu falo. Eu não tenho a formação de jornalista. Eu me tornei articulista. A maioria dos meus artigos são de análise e opinião, não de reportar notícia. Aliás, o nosso site não é de notícia. A gente nem teria equipe para isso. Tem uma equipe de site de notícia, aquele que, na hora da primeiro, da furo, teria que ter uma redação grande, com, sei lá, 50 pessoas. A gente pega os fatos, digere, faz uma análise e coloca a opinião. Então, assim, muita parte do que a gente faz, Wellington, quando a gente faz um artigo e publica, eu, pelo menos assim, como ativista comprometido, é tentar influir, e quando eu vejo uma coisa errada,
que aquilo que eu previ no artigo, o que eu falei que ia acontecer e o que eu critiquei, não venha se confirmar. Porque, como eu falei, são os pratinhos lá do equilibrista chinês. Assim, são várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai vendo, às vezes a gente vê uma movimentação dessa aí, como o Rubens falou, de interno enfraquecendo a posição do Lula. A gente quer que ela não acontece. Então, a mesma questão da intervenção federal teve isso, Wellington. Porque por que a gente entrou tão duro nessa dividida da intervenção federal? E as pessoas vão entender. Mais uma vez, o presidente Lula, nesses dois casos, Wellington, nos dois casos, ele vem ao nosso socorro. Eu vou ler agora, ele fez um discurso que eu ainda não ouvi todo, assim que acabar o programa eu vou ouvir, porque eu adoro ouvir os discursos do presidente Lula. Eu sempre aprendo, nem sempre pelo conteúdo. Eu aprecio como analista político, Wellington, a maneira que ele fala, como ele passa a ideia, aquilo que a professora Maria Lúcia Monte esteve aqui uma vez com a gente, falou que ele consegue comunicar ao pobre, porque ele faz um discurso linear, ele começa falando de coisa concreta, poxa, você está sem dinheiro, está ruim, aí depois ele leva mais para a abstração política e fala, mas isso está ligado ao ataque à nossa soberania, ao ataque aos direitos, então é importante o referendo revogatório, é importante o pré-sal, para voltar, fechar o círculo e voltar e falar, porque aí você vai comer coxa de frango, peito, e não vai comer pescoço, que nem ele falou lá na Rádio Itatiaia, porque é isso, a gente tem educação política para pessoas que não têm educação política, se faz assim, você tem que falar da realidade, da concretude dela, é assim que se fala com o pobre. E como a professora Maria Lúcia Montes falou aqui com a gente, é algo que se aprende. O Ricardo Boulos, que foi criado, né, num berço de ouro, ótimo, bom menino, ficou lá morando com o MTST para aprender a fazer isso, está aprendendo cada vez mais se comunicar. E o Lula, ele faz isso como ninguém, ele consegue vender como ninguém, e nesse discurso, mais uma vez, Wellington, pelo que eu já vi aqui, ele veio em socorro das nossas teses. Então, por que a gente entrou, e esse é o papel de influenciador, a gente não está narrando a política, a gente está narrando, mas analisando e tentando influenciar e mudar o resultado. É isso que eu tento fazer, por isso que eu comecei a escrever desde o início, senão eu não estaria aqui, eu não tenho formação jornalística, eu não quero clique de falar, ai, o pessoal viu, eu dou a notícia primeiro, eu dei furo. Não, eu quero influir no resultado, eu sou um ativista, estou aqui porque eu quero tentar minimamente colocar o meu grãozinho lá na montanha, que vai pesar, para mudar para um lado ou para o outro. Então, esse é o objetivo. Então, por que a gente entrou tão duro e contra toda a corrente na questão da intervenção federal? E aí leitores estavam lendo lá nossos comentários e entenderam isso, Wellington. Porque a gente vinha ouvindo desde sexta-feira, a gente conversa com deputado, a gente conversa com senadores, a gente conversa com assessorias, a gente estava vendo que o pessoal ia vir para a votação dessa semana, na segunda e na terça, com um discurso muito equivocado e completamente diferente do que fez o presidente Lula. O pessoal ia vir com essa coisa, porque é fascismo, 1964, endurecimento do regime, olha o golpe militar, essas forças. A gente ouviu isso de parlamentares. Isso está errado. Então a gente entrou duro, isso é um vetor, está indo para um lado. Vamos lembrar lá das aulas lá do colégio. Tem um vetor indo para esse lado aí. A gente entrou duro com o vetor puxando para o outro, que é para, na somatória, tentar ir para uma direção mais certa, na soma dos vetores. Foi isso que a gente fez. Então, a gente entrou duro ali e a gente teve sucesso, Wellington. A gente teve sucesso. Quem viu os discursos de deputados? Como a gente falou aqui, o problema não era exatamente votar sim ou não, mas sim como abordar. O presidente Lula falou, sou contra, mas a maneira que ele falou, ele não alienou quem na sociedade é a favor. A gente precisa desse voto. A gente não quer o voto limpinho de 20% da população. A gente quer o voto de 50% para pegar a caneta e poder mudar a maneira que as pessoas pensam. Para que o voto sujo vai se limpando aos pouquinhos. É isso que a gente quer. Então, a gente conseguiu com aquela... eu falei, a gente foi batendo, mandou para deputado, conversou, a gente teve resposta. Quando chegaram os discursos, todo mundo falou que a violência era importante, que tinha que ser respondida. O pessoal estava antes falando, não é assim não, a Globo fabricou. A gente sabe que a Globo fabricou, mas a percepção das pessoas não é essa, que elas estão dentro da fábrica. Não adianta você falar isso, você vai lutar com número contra percepção, não existe isso em discurso político. Então o presidente Lula chegou, mais uma vez, gente, o presidente Lula fez o que a gente falou, ninguém em sã consciência pode se colocar contra uma medida emergencial para coibir a violência no Rio. Aí ele, pronto, o pessoal já abriu o ouvido. O pessoal lá que era, eu estou desesperado, é assalto, aqui no Rio, tem que fazer alguma coisa. O pessoal já
começou a ouvir ele. Senão, se falasse como a gente ouviu de certas militantes, é um fascista, quem quer intervenção é fascismo, não sei o quê, se alienou, se a pessoa vai agredida, já não vai para ouvir. Então, o presidente Lula já chamou para conversa. E ele fala, mas eu acho que é errado, porque isso é um uso político, não vai resolver as causas, a causa é o emprego. Então, tem que olhar, isso aí vai expor as nossas Forças Armadas a serem cooptadas pelo crime. É isso, é chamar para conversar. O sim ou não interessa, a forma. E isso, modéstia à parte, Wellington, com o debate que a gente conseguiu travar no nosso seio, a gente alterou sim. A gente viu muitas pessoas lá no parlamento, nos seus discursos, rememorando a história que a gente... E até outros veículos aí. O pessoal foi resgatar... A gente está acostumado. O pessoal não fala que veio aqui, mas o pessoal vê. Mas falando lá da história do Moreira Franco contra o Brizola em 86, que eu testemunhei, que era pirralho lá naquela campanha, mas eu testemunhei, então eu sabia. Aí por isso eu botei, ótimo, a gente não quer o copyright, a gente queria influenciar. E ver isso na boca de parlamentar lá da tribuna, como a gente viu, deixa a gente muito feliz. Então a gente conseguiu, com aquela canelada dura na segunda-feira, mover o vetor e ajustar um pouquinho o discurso para não alienar tanto os representantes políticos das bases. Fala aí, Wellington. Pois é, não, eu estou aqui com a Baby Abrão, que é a nossa colunista e comentarista também de geopolítica, ela que vai lançar mais um artigo hoje, e artigo da Baby tem que ter lançamento apoteótico aqui no programa. Bom dia, Baby Siqueira Abrão. Alô, Baby, bom dia, Baby. Cadê você, Baby? Olha, o que houve com o som da Baby? Tava tudo indo muito bem aqui, hein? Alô, Baby, está me ouvindo? Parece que houve um problema aí com o telefone dela, mas eu vou desligar e ligar de novo. Viu, Rômulo? Mas olha, foi muito bom você resgatar isso aí, porque eu sempre falo que eu sou contra a idolatria, eu sempre falo que a gente deve se preocupar com os objetivos, a gente não pode aqui ficar preso à vaidade, etc. Mas a gente, por esse comportamento, a gente também consegue uma coisa muito importante, que é essa liberdade que a gente tem, essa liberdade editorial, de não transformar o nosso trabalho num trabalho de assessoria de imprensa deste ou daquele, certo? Porque é muito feio, né? Fica parecendo que está pagando espaço, né? Toda hora dá espaço aquele fulano ali, está falando toda hora. Né? Cara... Não, mas é porque agora a Baby voltou, agora é hora de Baby. Só para terminar esse quadro, porque senão vai mudar o assunto voltar, eu vou ler só 2 frases do presidente Lula, depois a gente até discute melhor, mas para fechar com o que a gente vem discutindo, olha o que o presidente Lula falou ontem no aniversário do PT. Estava todo mundo ali na mesa, estava Fernando Haddad, estava Gleisi Hoffmann. Tem gente disputando o espólio do Lula. Eu estou só olhando e matutando. Até achava que não queria ser candidato mais. Mas agora sei que se tem um partido que pode recuperar a autoestima do país, é o PT. E voltando, Wellington, ao protocolo do PT normal, quem fechou o ato é o Lula. Depois do Lula não fala ninguém. Quem fala é o Lula e fecha o ato. Então, recado... Pois é, para um bom entendedor, um fechamento com Lula basta. Com certeza. Obrigado, Baby Siqueira Abrão, por mais Wellington, só antes de desligar a Baby, eu queria que ela ouvisse um comentário, que eu vou esperar com muita ansiedade esse artigo dela, e dizer o seguinte, Baby, isso aí é mais um exemplo, esse que você mostra aí, da captura dos movimentos pacifistas por interesse do império, do imperialismo, interesses econômicos associados a ele, é mais um exemplo da técnica da pinça, para moldar o debate público e encaminhá-lo para onde você quer. Então, você tem, por um lado, eles já dominam os veículos de direita, a opinião de direita, e aí eles infiltram, plantam na opinião de esquerda, progressista, o que eles querem, ou como eles querem pautar, e aí, nesse debate controlado, coordenado, eles conseguem fazer a resultante final e influenciar. Então, é por isso, não tem outra explicação, Wellington, para bilionário que atua coordenado com a CIA, dar dinheiro, dar 200 milhões para fundar site progressista. Não tem outra explicação. Bilionário que atua com a CIA não é filântropo. Se tivesse aposentado, largado a empresa e ido lá, não, ganhei meu dinheiro, agora eu vou tentar desfazer um pouquinho do mal que eu fiz. Não, ele é dono da empresa ainda, atua com a CIA comprovadamente no leste europeu, na Ucrânia, em outros locais, aí o cara pega e dá
200 milhões para fundar um site progressista. Evidentemente que essa técnica de pinça. Então, a Baby vem aí com mais um exemplo mostrando que a infiltração da direita na opinião de esquerda para tentar controlar o debate público. É isso aí, David. O Rômulo. Muito obrigado, David. Um grande abraço para você. Grande abraço a todos e a todas. Wellington, antes da gente concluir, eu só queria falar mais uma coisa do discurso do presidente Lula ontem, que eu adorei. Ele falou de Tacla Duran, no aniversário do PT, no dia que foi recusado. Eu quero ver. Então, assim, o presidente Lula, mais uma vez, está em sintonia com a gente, Wellington. Não tem história de conversinha com o judiciário, de conchavinho. Não bate em público, que aí por trás a gente vai fazer. Porque não vai fazer. Como a gente falou, eles não têm como entregar. Nem que eles prometam, eles podem entregar, porque a ordem vem de fora. Não tem autonomia. Então, é para bater em público, sim. Ainda mais nessa hora, a gente vai voltar aqui, né, com gás total contra a Lava Jato, olhando já essa questão do e-mail da Odebrecht, tudo que a gente foi vendo aí do depoimento lá do Youssef, da porcentagem que ia receber de recuperação, tem muita coisa guardada. E você falava aí, Wellington, do áudio, que começou a barata voa lá em Curitiba depois daquele áudio, com a fonte do Odebrecht. Tem mais áudio para editar, que a gente não tem tempo, mas vai agora voltando ao centro do programa, que é a luta contra o entreguismo. Isso representa, em uma frente, a luta contra a Lava Jato, que são agentes do Império, para voltar a olhar esse áudio aí com carinho, editar, trazer mais novidades aí. Então, a Lava Jato que aguarde, ela botou as asinhas de fora lá, pois ela que aguarde que a gente vai. E aí, olha o que o presidente Lula falou. É engraçado, abro aspas, é engraçado que contra mim o Moro leva todo mundo para fazer depoimento. Mas o Tacla Duran, que está acusando o Moro, ele não pode chamar para depor porque é bandido. O cara só trouxe bandido. Aí, o argumento é esse, que o cara é bandido. Então, assim, é isso mesmo, presidente Lula. Vá para cima, porque não tem acordo. Essas pessoas querem o seu pescoço. E mesmo que elas prometam, vem de conversinha, mande interlocutor trazer conversinha, nem que eles quisessem, pode ser até que eles acreditem que podem. Não podem, porque a ordem vem de fora. A conta não fecha. A conta não fecha se o senhor ficar ainda ativo politicamente, porque o senhor é a esperança. A esperança é uma coisa muito poderosa, a esperança de reversão. Os bolcheviques mataram toda a família Romanov, até a semente, até a princesinha lá, Anastácia. Por quê? Bom, aqui o czarismo milenar aqui, se a gente ficar com esse pessoal, vai ser um elemento de instabilidade perpétua. A gente nunca vai conseguir essa mudança social radical, duríssima, uma sociedade agrária, se a gente manter esse elemento simbólico de esperança, que é poderosíssimo. Mesma coisa, presidente Lula. Enquanto o senhor for uma força política, eles não vão conseguir enfiar pela nossa goela o que está aí. O que a gente vê, o povo já está aí no vampirão da Tuiuti, no vai dar PT, então, em relativamente pouco tempo. Imagina quanto mais isso se aprofundar e piorar. Então, o senhor está coberto de razão. Eles não querem acordo, vá para o pau, o Duplo Expresso estará sempre aqui, como linha auxiliar, para bater nesse pessoal do entreguismo e à sua frente da Lava Jato. E aí, para fechar, Wellington, queria só fazer um comentário. A gente teve essa questão da intervenção federal, ela era um limão. A gente tentou dizer como tornar o limão menos amargo. Mas tem outra frente ainda que se relaciona à Lava Jato. O Michel Temer conseguiu recuperar o protagonismo da política. As manchetes agora são sobre combate à criminalidade. Criminalidade, baixa criminalidade, né, do morro, do não sei o quê, da droga. Não se fala mais em Lava Jato, colarinho branco. Eles perderam o holofote. Então, saiu da juristocracia. A pauta da mídia era feita pela juristocracia, o que ela fazia, a reação, e agora ela passou para a questão da intervenção militar, que é um campo que foi político, uma intervenção política do Michel Temer. Todo mundo considerava já, Wellington, ele como pato manco, como se diz, uma pessoa que está lá só cumprindo tabela até chegar ao próximo. Não, ele mostrou que ele tem o poder da caneta. O poder da caneta. Ele pegou a caneta e botou o exército na rua contra a vontade dele, mas que não podia desrespeitar a hierarquia. E aí, com isso, ele trouxe de volta o protagonismo do poder executivo e do legislativo, e agora a Lava Jato está no pé de página. Aí você vê essa tentativa desesperada deles de voltarem a fazer manchete, aí vai contra o PSDB, antecipou, né, aquilo que você já tinha previsto aqui, que eles iam pegar lá o peixe pequeno para tentar dizer que são isentos, vieram com essa história aí de e-mail intempestivo fabricado do Marcelo Odebrecht. Isso é uma tentativa desesperada, mas eles foram expressamente, Wellington. Foi o DD, voltaram nas redes sociais, eles estavam quietinhos desde que a gente falou lá da FRA, estavam quietos, mas atingiu tanto eles a questão da intervenção federal no Rio,
e voltaram. Aí o Dedê foi ao Twitter falar que era contra, que ele queria mandado coletivo para entrar no Congresso e rever e abrir tudo. Olha o nível, olha o nível. Dedê foi ao Twitter, Wellington, dizer que se é para ter mandado coletivo de busca e apreensão, ele queria um mandado coletivo de busca e apreensão para entrar em todos os gabinetes dos representantes da soberania popular. E foi o Carlos Fernando, mesma coisa. Fala aí, Wellington. Olha, um agente público que se identifica como DD, como na alcunha do crime, já deveria, eu já venho falando isso aqui, os políticos deveriam pedir a prisão preventiva de toda a turma da Lava Jato. É uma quadrilha. E ainda tem a mídia para bancar de ética e de que combate a corrupção. O político não pode se curvar, tem que partir, porque senão vocês é que vão ser engolidos. Dedê não pode botar a cabecinha de fora de novo, é um criminoso. Tem lá e-mail comprovando que recebia propina, certo? Então um moleque desse não pode abrir a boca para falar de habeas corpus coletivo. Habeas corpus coletivo deveria ser para prender a panela da Lava Jato. Olha o nome, panela da Lava Jato. Tá bom? Wellington, eles estão em abstinência. Então ele botou que eles são abstinência. Eles controlavam o noticiário brasileiro e foi tirado deles, porque o Rubens falou, a Globo abriu a porta para conversa com a gente, começou a dar lá a questão do auxílio moradia e foi se afastando. E aí vem e a Globo embarca na intervenção federal. Então eles estão com abstinência, eles querem de qualquer jeito voltar a pautar o debate político no Brasil. Então eles estão com abstinência. A gente vai, então a gente tem que usar essa oportunidade que o Michel Temer criou contra a nossa vontade, nós estamos todos contra a intervenção federal, mas aí, num desespero, Wellington, mais um tiro no pé estratégico, eles resolveram abrir agora aquela frente contra o PSDB. Então, é como eu falava aqui com o Rubens, agora é a hora da gente se reunir com todo mundo político, todas as forças políticas, para ir contra o inimigo de toda a política, que é o primeiro que tem que ser abatido. Depois, entre a gente resolve na política. Como vimos disputando aí há 30 anos. Agora, a juristocracia não, porque ela quer solapar toda a política. Ele quer busca e apreensão, Wellington, em todos os gabinetes. Ele quer ter todo mundo de refém, como ele já tem o dossiê de 20 anos lá que eles têm, e querem guardar para ficar pautando voto de deputado e senador. É isso que eles querem. Então, primeiro a gente elimina esse. Então, fazer a reforma da lei, tem que fazer para tirar esses poderes exorbitantes deles e ir para cima. Então, eu vou renovar aqui um pedido, Wellington, que eu fiz no ano passado. Incrível. Até agora não foi cumprido. A gente tem aqui uma grande audiência de assessores e até de parlamentares mesmo. Eu vou renovar. O Tacla Duran voltou ao noticiário porque essa frente também foi contra ele. A gente aqui especulou no programa, Wellington, que o Tacla Duran talvez estivesse negociando alguma coisa lá com Curitiba, porque ele prometeu aqui para a gente aquele documento provando que o Sérgio Moro comete fraudes processuais, que era a carta rogatória clandestina. Ele tem esse documento, um documento expedido pela Justiça Espanhola, um órgão de outro país oficial, mostrando que o Sérgio Moro mente. Que ele falou que não podia pedir a rogatória porque não sabia o endereço. O Ministério Público e o Sérgio Moro mandaram uma carta rogatória clandestina, que não constava do processo. O doutor Cristiano Zanin não conhecia. Antes do Tacla Duran entrar na mídia, querendo saber o que ele tinha. Só que aí, até demora para processar, e aí, enquanto isso, Tacla Duran deu entrevista na Folha de São Paulo, foi à CPMI, teve o depoimento colhido pelos deputados lá na Espanha, e aí perdeu o objeto. E aí, se eles fossem, foi marcado para o início de dezembro, Wellington, se eles fossem lá, eles iam comprovar a mentira. Então, eles não apareceram, os procuradores, no dia que foi, salvo engano, 4 de dezembro, marcados os procuradores ouvirem Tacla Duran na Justiça Espanhola. E aí eu falei aqui, o Tacla Duran prometeu que ia dar esse documento da citação que ele recebeu em casa, não mandou. Assim, ele foi falando, prometendo, olha, vai ser amanhã. Aí quando chegou a hora da onça beber água, que era o Rubens, com aquela peça Amicus Curiae, lá no TRF4, antes do julgamento do Lula, eu falei, olha, a gente quer anexar, vai ser... Não, hoje eu vou lá no escritório de advocacia e de lá mesmo eu te mando. Sumiu, assim, de celular desligado, 3 semanas, todos os celulares de outro país, do Brasil, sumiu. Aí depois foi voltando discretamente e tal, e a gente cogitou aqui, né, Wellington? Não sabemos, mas assim, parecia que talvez ele tivesse negociado. O pessoal lá da Lava Jato deixava ele quieto, ele parava de falar, sumia, e que a gente não fazia juízo moral, porque ele que sabe a circunstância, a família dele toda é ameaçada, teve que sair do Brasil. Então, mas a gente tem que saber. E a gente tem que saber quem que é agente duplo, quem que passou de lado, tudo isso. Então, a gente alertou aqui para essa circunstância.
ontem, né, essa semana, o Sérgio Moro investiu contra o Tacla Duran. Então, se havia alguma necessidade... a gente tem que ver também se não é jogada combinada. Vamos olhar, isso é uma hipótese. A outra hipótese é que a negociação não frutificou. Então, o Tacla Duran, em vez de publicar lá no Twitter dele nota de, né, tentando explicar, pegue, Tacla Duran, a rogatória fantasma do Sérgio Moro e publique no Twitter. Não precisa mandar para a gente, não. Publica lá, comprova para toda a internet, todo o Brasil, a fraude processual da Lava Jato, que o Sérgio Moro é um mentiroso, que eles estão fraudando o processo, que é crime, que eles estão obstruindo a justiça e tem que ser presos por causa disso, cautelarmente. É isso que você... Se você realmente está comprometido em desmascarar a Lava Jato, é isso que você tem que fazer. O presidente Lula falou lá. Não tá. Não tá. Tá durando, não tá. Se ele tivesse, você já falou isso com ele quantas vezes? Eu já falei isso com ele quantas vezes? Não tá. Wellington, isso foi só... Não vamos apostar em tiro na água. Isso, mas aí vem calhar o seu comentário. Isso é o Tacla Duran. Mas aí eu vou renovar o pedido que eu fiz em dezembro, Wellington. Eu mandei para deputados, mandei aquela época para o Vadir Damus, para o Paulo Pimenta, que eram pessoas que estavam lá na frente na CPI. Eu falei, olha, uma fonte minha no Ministério Público, me falou que os deputados, com as suas prerrogativas, têm que ir lá na Procuradoria-Geral da República e pedir acesso a todos os arranjos administrativos para essa viagem. Isso é burocrático. Então, teve reserva de passagem, pública, porque tem aquela empenhar, né? A verba pública, tudo fica registrado. Você não faz assim um gasto, tudo fica registrado. Então, vai pedir a passagem, a reserva da Espanha, o pedido de diária, né? Porque eles em viagem tem diária, toda a justificativa lá do agendamento, vai atrás de deputados, parlamentares e senadores. Quem está nos vendo aqui, eu renovo. Se vocês realmente estão comprometidos em ajudar o presidente Lula contra a Lava Jato, para ir além do gogó, usem a prerrogativa que vocês têm como parlamentares e exijam lá na Procuradoria-Geral da República, hoje, oficiem para receber os dados da viagem lá do Pozobon, que eu chamo de Preço Bom, procurador Preço Bom, e o outro companheiro na clandestina fantasma para ouvir Tacla Duran. Se o Tacla Duran, como a gente está achando aí, não está efetivamente comprometido com desmascarar a Lava Jato e está tentando negociar um acordo paralelo dele, a gente pode bypassar o Tacla Duran e vão vocês lá na PGR exigir essa documentação. Foi uma fonte do Ministério Público que me deu essa dica. E eu falei isso aqui para deputados no ano passado, em dezembro. Como que se passaram 3 meses e ninguém fez isso? Essas pessoas estão realmente comprometidas em combater a Lava Jato e ajudar o presidente Lula? Ou tem gente querendo... Eu acho que você está antecipando seu cocô do dia aí. Ou tem gente querendo, como disse o presidente Lula, para fechar, Wellington, eu vou repetir a fala dele ontem lá no negócio. Será que eles estão realmente comprometidos com Lula sendo o plano de A a Z? Ou, como disse o presidente Lula, tem gente disputando o espólio do Lula. Eu estou de olho e matutando. A gente aqui também está matutando, Wellington. E esse é o meu cocô do dia, como você falou. O pessoal do Gogó, que diz que está com o Lula até o fim, mas que está já de olho no que vai sobrar para ele quando o Lula sair de cena. Eu batizei fim de semana aí esse povo de Marighella, né? É aquele que milita com a garganta, com a goela. Não faz nada, não entra na justiça, não age politicamente. É só goela. Porque a gente apresenta programa aqui como ativista, mas a gente escreve projeto de lei, ajuda, a gente faz consultorias e voluntárias, atenção, né? Como vocês viram aqui com a Maria Fatorelli. Porque a gente quer melhorar mesmo. A gente quer que o Brasil vire O Brasil nasceu para dar certo, minha gente. O Brasil nasceu para dar certo. O cocô do dia, para mim, também vai para os marighellas, né? Aqueles que são os guerrilheiros de garganta. Né? Barra traíra, né? Às vezes, alguns são só marighella mesmo, mas outros estão já de olho, como o presidente Lula falou, no espólio do Lula, Wellington. Pois é, olha, eu não botei o seu rosto bonito aí nesse momento que você estava falando, desculpe, aqui o cocô do dia não vai ter musiquinha não, porque eu tô com um problema aqui tá dando um travamento estranho aqui quando coloca. Não merece música não. Não merece música não. Então, mas o cocô do dia é essa galera aí, né? Cheia de garganta e que não está ajudando o Lula com absolutamente nada. Fica só blá blá blá, mas já está pensando no plano B. Nosso plano B é de Lula. Rômulus, e o recado do e-mail de novo aí, Rômulus? Recado do e-mail, vou repetir. Você que quer se livrar do sequestro de rede social americana,
para receber notificação e saber quando tem conteúdo novo, vá a duploexpresso.com, preencha o seu e-mail lá, você vai, toda vez que a gente entrar em live, toda vez que entrar artigo novo, aí o da Baby Siqueira Abrão, quando ela publicar, você já quer saber quando entrou, você vai lá, preenche seu e-mail que você vai receber notificação e também no seu browser. Você pode botar lá no seu navegador para quando tiver conteúdo novo, aciona lá, tem um sininho vermelhinho no canto direito inferior do blog, você clica lá, clica, aceita, que você vai receber no seu navegador, no celular também, você vai receber a notificação quando tem conteúdo novo no Duplo Expresso, duploexpresso.com, Wellington. Pois é, além disso, a gente tem um canal muito movimentado lá no Telegram. Aí você procura no Telegram Duplo Expresso, vai encontrar o nosso canal, você se inscreve por lá e fica recebendo tudo de primeira também, tá bom? Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Ah, sim, a gente tem aqui a lista de nomes e tal, porque a Camila enviou pra gente, antes de falar aqui. Eu quero agradecer a Amanda... Wellington, desculpa interromper antes de você mandar um abraço. Acabei de receber aqui uma informação. Quero mandar um abraço para o senador Lindbergh Farias. O artigo que a gente publicou aqui, Wellington, contando com a sua genialidade comunicativa, foi falar que plano B é B de bolada nas costas, né? Olha o que o senador Lindbergh, um abraço, senador, falou ontem no encontro lá do PT. Abro aspas para a Folha de São Paulo, tá? Sem citar o nome de Haddad, Lindbergh atacou. Abre aspas para o Lindbergh. O pior cenário é a gente fazer o jogo da Rede Globo. Falar em plano B, isso é bola nas costas. Um abraço, senador Lindbergh. É isso aí, grande Lindbergh Farias, grande senador, hein?